Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Reservação de Água. Nela falaremos sobre conceitos, classificações e tipos de reservatórios e critérios básicos para o dimensionamento de reservatórios. Esse fluxograma representa o esquema de um sistema de abastecimento de água. Note que a água é coletada através de um manancial, é aduzida até a estação de tratamento, passa pelas etapas de coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Após esse momento, a água já é considerada tratada, então ela será reservada e posteriormente distribuída para a população. Os reservatórios de regularização, também conhecidos como lagos artificiais, são formados a partir da implantação de uma barreira artificial. Esses reservatórios são formados a partir do acúmulo de águas em determinado curso de água. O seu volume útil é da ordem de milhares de metros cúbicos. Ele serve tanto para abastecimento de água quanto para geração de energia elétrica. Além dessas funções principais, este reservatório pode ter outras funções, como por exemplo, o controle torrencial e também para atividades esportivas. A principal função deste reservatório é promover a regularização mensal das vazões. Esses dois gráficos representam como o reservatório de regularização funciona. No primeiro gráfico, pode-se observar que as vazões não estão regularizadas. A partir do momento que o reservatório é formado, ocorre a regularização da vazão mensal, representada nesse segundo gráfico. Já os reservatórios de distribuição são implantados no sistema de abastecimento de água com a finalidade de compensar as vazões durante os horários de pico diários. Eles possuem um volume útil bem inferior quando comparados aos reservatórios de regularização, porém, esses reservatórios só fazem armazenamento de água tratada. Já no reservatório de regularização, ocorre o armazenamento de água bruta. A principal função desse tipo de reservatório é promover a regularização horária das vazões. Note nesse primeiro gráfico como a vazão está regularizada antes da implantação do reservatório de distribuição e após a implantação desse reservatório, as vazões elas serão compensadas dentro do abastecimento de água através desse reservatório. Dentre as principais funções de um reservatório de distribuição estão regularização das vazões, principalmente durante o horário de pico, fornecer segurança ao abastecimento, visando reduzir a falta de água para a população, reserva de água para incêndios. Em algumas situações, há necessidade de se dimensionar o reservatório para conter um determinado volume de água para controlar incêndios e regularizar as pressões, visto que a água é distribuída em sua maioria para a população através de redes gravitacionais. Isso significa que as redes farão a distribuição da água conforme a força gravitacional, sem utilizar equipamentos mecânicos como, por exemplo, bombas hidráulicas. Os reservatórios de distribuição apresentam vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, temos aumento no rendimento dos conjuntos elevatórios, bombeamento de água fora do horário de pico elétrico, e as desvantagens são custo elevado de implantação e localização e o impacto ambiental que esse reservatório provocará no local de implantação. Ressalta-se que essas vantagens e desvantagens elas estarão relacionadas com o tipo de reservatório que será implantado no sistema de abastecimento de água. Portanto, é de suma importância que o engenheiro projetista tenha um conhecimento prévio do local de implantação desse tipo de sistema de reservação. Os reservatórios de distribuição são classificados de diversas formas. Dentre elas, as principais são quanto ao seu posicionamento no sistema, quanto ao seu posicionamento no terreno, em relação aos materiais e em relação à sua forma. Quanto à sua localização no sistema de abastecimento de água, os reservatórios podem ser de montante, de jusante e de posicionamento intermediário. Ressalta-se que o posicionamento dos reservatórios de distribuição no sistema de abastecimento de água será definido conforme a topografia do local e as recomendações em relação a reservatório de distribuição. O posicionamento do reservatório no sistema de abastecimento de água deve permitir que a pressão estática máxima seja de 50 MCA e a pressão dinâmica mínima seja de 10 MCA. Essa faixa de pressão entre 10 e 50 MCA serve para garantir que a água atinja toda a população e consiga abastecer todas as residências. Essa imagem ilustra o posicionamento de um reservatório de montante em um sistema de abastecimento de água. Note que ele está posicionado antes da redistribuição
Desse reservatório sairá uma adutora que fornecerá a água para abastecer toda a população da cidade. Já o reservatório de jusante, ele está posicionado após a rede de distribuição. Note que a água é captada e tratada, da estação de tratamento sai uma adutora que passará através da cidade e abastecerá o reservatório de jusante. Do reservatório sairá uma tubulação, ou seja, uma adutora, que fornecerá a água para abastecer a cidade. No sistema de abastecimento de água, pode haver mais de um reservatório, sendo posicionado tanto a montante quanto a jusante, e também os reservatórios intermediários que são posicionados dentro da rede de abastecimento. Esta imagem ilustra o posicionamento de um reservatório de montante e de jusante nesse sistema de abastecimento de água. Ressalta-se que o posicionamento desses reservatórios serão definidos conforme a topografia do local, tamanho da cidade e características pertinentes ao projeto do sistema de abastecimento de água. Essa imagem ilustra o posicionamento de vários reservatórios dentro do sistema de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. Note a presença de muitos reservatórios, eles estão posicionados em locais estratégicos visando fornecer a água para a população. Em relação à localização dos reservatórios de distribuição no terreno, temos reservatórios enterrados, semi-enterrados, apoiados e elevados. Nessas imagens temos a ilustração de reservatórios apoiados. Note que a sua base está em contato direto com o solo. Nessas imagens temos a representação de reservatórios semi-enterrados. Note que uma porcentagem do corpo do reservatório está enterrada no solo e o restante fica na superfície desse terreno. E nessas imagens temos a ilustração de reservatórios elevados. Como o próprio nome já diz, os reservatórios elevados eles ficam posicionados acima da cota do terreno. Essa cota é definida conforme cálculos feitos para o dimensionamento das redes de distribuição. Aqui temos mais exemplos de reservatórios elevados. Note que eles poderão assumir várias formas geométricas. E aqui temos a esquematização do corte de reservatórios elevados. Note a presença das câmaras, onde a água ficará armazenada, podendo conter uma, duas ou mais câmaras, conforme a necessidade para atender a demanda de água. Em relação à forma geométrica, os reservatórios de distribuição poderão assumir formas circulares, trapezoidais, quadradas, retangulares, dentre outras. Essa forma é definida conforme critérios do projetista. E em relação ao tipo de material de construção, geralmente os reservatórios de distribuição são construídos de concreto armado, porém eles podem também ser construídos de material metálico quando houver a necessidade. O centro de reservação de água poderá contar com um reservatório ou mais, com a presença de uma única câmara ou mais. Nessa imagem temos a representação de dois centros de reservação. Note nessa primeira imagem um centro de reservação de forma retangular apresentando duas câmaras, e nesta outra imagem temos dois centros de reservação com apenas uma câmara em cada centro. A quantidade de câmaras presentes dentro do reservatório será definida conforme critérios do sistema de abastecimento de água e também em relação à prática do engenheiro projetista. Além desses fatores, ainda há de se considerar o volume de água que deverá ser armazenado no centro de reservação para dimensionar a quantidade de câmaras. Nessa outra imagem, temos a esquematização de um centro de reservação. Note a presença do centro de reservação apresentando duas câmaras, as tubulações adutoras, a estação elevatória, que fará essa água ser aduzida até um reservatório elevado, e do reservatório elevado, essa água será direcionada à rede de distribuição para ser distribuída para a população. Mas qual deve ser o volume de água armazenado em um centro de reservação? Primeiro, deve-se levar em consideração que o volume de água armazenado deverá atender a demanda por parte da população, também em caso de reserva para incêndio e em caso de emergências, como por exemplo, algum tipo de manutenção no sistema de abastecimento de água. A determinação do volume útil que ficará armazenado dentro do centro de reservação pode ser feita a partir da curva de consumo ou também sem essa curva de consumo. Nesse gráfico, temos a esquematização da curva de consumo de determinado local. Note que das 0 horas às 8 horas o reservatório estará enchendo, das 8 horas às 19 horas o reservatório estará esvaziando e das 19 às 24 horas o reservatório estará enchendo novamente. Traçar a curva de consumo é de suma importância para determinar os períodos de pico de consumo do local.
A partir dessa curva, é possível determinar o volume útil a ser reservado no centro de reservação. Ele pode ser obtido através desta equação, que leva em consideração uma integral. Esse gráfico representa uma curva de consumo para outro local. Note que a linha em vermelho representa o consumo e a verde a adução. Ainda é possível determinar o período de pico entre as 9 da manhã e as 20 horas da noite. Portanto, durante esse período, o reservatório estará esvaziando e durante todo o restante do período, o reservatório estará enchendo para compensar a saída de água durante o horário de pico. Como dito no início da aula, a função principal do reservatório de distribuição é compensar as vazões durante o horário de pico. Portanto, é de suma importância elaborar a curva de consumo para determinar o horário de pico que esse reservatório estará esvaziando para posterior enchimento. Em relação ao volume de água para combate a incêndio, aqui no país não há nenhuma legislação que obrigue o engenheiro projetista a considerar esse valor de acréscimo no cálculo do reservatório. Esse gráfico ilustra qual é o volume que está sendo considerado no reservatório para combate a incêndio. Em alguns países, como por exemplo a Espanha e Estados Unidos, há necessidade de se quantificar esse volume de incêndio para que não falte água durante procedimentos de incêndio. Aqui no Brasil, como dito anteriormente, não há nenhuma legislação que obrigue o engenheiro projetista a considerar esse valor adicional no volume útil do reservatório. Porém, cabe ao projetista utilizar das boas práticas de dimensionamento para considerar ou não esse volume de água para ser reservado para o combate a incêndio. O volume útil a ser considerado no reservatório de distribuição deve levar no mínimo 1/3 do volume de água distribuído diariamente no dia de maior consumo. Em relação ao volume do reservatório elevado, esse deve ser de no mínimo 1/30 do dia de maior consumo ou de 10 a 20% do volume útil total. E o restante, entre 80% e 90% do volume útil total, ficará armazenado ou no reservatório semi-enterrado, no enterrado ou no apoiado. Agora vamos falar sobre alguns problemas que costumam acontecer em reservatório de distribuição. O primeiro deles é o vórtice. Esse vórtice ele pode diminuir a capacidade de reservação, pode provocar problemas tanto no sistema motobomba quanto na estação elevatória, pode reduzir a capacidade de armazenamento, dentre outros. Nessas imagens temos a ilustração da submergência adequada em reservatório de distribuição. Note nessa primeira imagem que a tubulação está posicionada bem próximo à base do reservatório. Isso fará com que será mantido um volume mínimo de água acima da tubulação para que o vórtice não ocorra na entrada da tubulação. Já na segunda imagem, temos outro esquema de tubulação. Note que agora a tubulação ela possui uma curva e um alongamento da tubulação para evitar a formação desse vórtice. Nessas imagens, temos a esquematização de dispositivos antivórtice. Note nessa primeira, o dispositivo posicionado acima da tubulação. Aqui, somente uma barra posicionada acima da tubulação, evitando a formação do vórtice. Aqui, uma barra flutuante. E lá no final, outra barra sendo posicionada para evitar a formação do vórtice. O poço de rebaixo é outro dispositivo que pode ser instalado no reservatório de distribuição visando reduzir a formação de vórtice. Note nessa imagem a presença do poço de rebaixo, onde a tubulação de sucção estará entrando e a água será distribuída e armazenada dentro desse reservatório sem a formação de vórtice. As tubulações de entrada e saída do reservatório, ou seja, as adutoras, precisam ser posicionadas de forma adequada para evitar também a formação de vórtice. Nessas imagens temos a ilustração da maneira correta de se posicionar as tubulações de entrada no reservatório. Observe nessa primeira imagem que a tubulação ela possui entrada livre, ou seja, ela está posicionada acima do nível de água. Já a segunda tubulação está posicionada com a entrada afogada, ou seja, ela está dentro do nível de água. Quando o reservatório possui duas ou mais câmaras, a tubulação precisa sofrer uma derivação para conseguir atender ambas as câmaras. Observe nessa imagem que a tubulação de sucção ela é única. Chegando próximo ao reservatório, ela sofre uma derivação, onde uma tubulação abastece a câmara 1 e outra tubulação abastece a câmara 2. Essas imagens mostram como devem ser as tubulações de entrada em reservatórios elevados. Note na primeira imagem que a água sai através das bombas, é direcionada a uma adutora que entrará de forma livre, ou seja, acima do nível de água no reservatório de distribuição elevado.
Na segunda imagem, a água sairá do sistema de reservação e entrará no reservatório de forma afogada. Note que a tubulação entrará abaixo da base inferior do reservatório elevado. Algumas peças são de suma importância para garantir o bom funcionamento do reservatório de distribuição. Dentre elas estão o controle de entrada de água. Esse controle pode ser feito através de registros automáticos na entrada do reservatório e também através de medidores de nível ultrassônico que fazem a verificação do nível de água dentro do reservatório e paralisam essa entrada de água quando ele atinge o nível especificado em projeto. Essas imagens ilustram as válvulas de altitude e as válvulas de retenção. As válvulas de retenção, como visto em hidráulica, têm a função de evitar que a água volte para dentro da tubulação em sentido contrário, danificando assim a bomba e os equipamentos. Além disso, os reservatórios ainda precisam de escadas de marinheiro para acesso, peças e conexões delimitadas conforme o projetista e também a necessidade de promover a ventilação desse reservatório. Essa ventilação pode ser feita através desse dispositivo posicionado acima do reservatório. Além disso, os reservatórios de distribuição precisam possuir para-raios. Essa imagem ilustra os dispositivos, peças, acessórios que são instalados em um reservatório elevado. Note a presença das duas câmaras posicionadas nesse reservatório, do para-raio, das válvulas, conexões e as tubulações de entrada e saída de água tratada. E para finalizar, temos a esquematização dos níveis que são delimitados dentro do reservatório. Note a presença do nível mínimo de água e do nível máximo de água. Esses níveis delimitam o volume útil de água dentro do reservatório. Há o limite da boia, ou seja, do medidor de água. A partir desse momento, o medidor ele cessa a entrada de água dentro do reservatório. E, por fim, o limite de extravasamento. A partir desse limite, a água será extravasada para fora do reservatório e, portanto, perdida. Em relação à etapa de reservação de água, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!